Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Aí onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe grandemente a todos, os ministros, irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, 15 de agosto deste ano 2025, temos como tema um profeta como Moisés. Essa mensagem foi pregada no domingo 26 de março de 2017 em Cayey, Porto Rico. E vamos ler ali a porção das Sagradas Escrituras em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, onde nos diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu. E nessa Bíblia, como eu sublinhei muito, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. Aí nessa outra Bíblia sublinha e o circula, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Aí em cima do versículo 15... ele escreve Amós 3, 7 e 8, versículo 11. Um profeta como Moisés. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na introdução que o Dr. William Souto nos deu na sexta-feira anterior a essa data, que foi sexta-feira, 24 de março de 2017, no Panamá, nessa introdução intitulada O Profeta como Moisés, ele nos diz: os profetas são predestinados desde antes da fundação do mundo para ser profeta em alguma parte do programa divino que ele estará desenvolvendo aqui na Terra. No livro das Eras, editado na página 66, nos diz: assim que o que a igreja foi no dia de Pentecoste é a norma. Esse é o plano. Não há nenhum outro plano. Não importa o que os eruditos digam, Deus não mudou esse plano, esse padrão. O que Deus fez no dia de Pentecoste tem que continuar fazendo até que terminem as eras da igreja. Mesmo que os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Não creia nisso. Tal afirmação está errada por duas razões, por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que já não haja mais apóstolos só porque os 12 originais morreram. Um apóstolo significa um enviado. Ele escreve à direita para cima. Apóstolo é igual enviado. E hoje em dia há muitos enviados, somente aqui os chamamos de missionários. Portanto, que haja homens chamados enviados com a palavra de vida, então continua a era apostólica. Ele aí embaixo, aqui neste livro das eras, ele escreve: Jesus é, dois pontos, profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Ou seja, ele é tudo em sua primeira vinda. E ele é tudo em sua segunda vinda também. Agora continua dizendo aqui onde paramos. Continua dizendo o Dr. William Souto: por essa causa, Deus envia seus profetas com as duas consciências juntas, para que assim possam ouvir de Deus o que tem que falar ao povo de Deus que está sob o pacto divino correspondente ao tempo em que Deus envia esse profeta mensageiro com a palavra que revela,
que lhe dá, a qual a põe em seu coração, em sua mente, em sua boca, para que fale ungido com o Espírito Santo essa palavra de Deus para o povo que está sob o pacto divino. Agora continuamos aqui onde paramos, nessa página 66, embaixo, a versão embaixo diz, secundariamente, ele se refere a uma era da manifestação do poder do Espírito Santo que cessou desde que a Bíblia foi completada. Isso não é certo. Não há nenhuma só escritura que sugira isso. Não obstante, muitas declaram decisivamente o contrário. Aqui está a evidência que prova que essas duas acusações são falsas. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, há profetas enviados para o povo judeu e há profetas enviados para todos os povos. Como diz Deus a Ezequiel e como fala também ao profeta Jeremias, e como também o foi o profeta Elias, o qual profetizou para nações gentias também. O qual profetizou para nações gentias também. O profeta Elias foi um profeta para judeus e para gentios também. No livro das Eras, sem editar ou editado, este editado, sim, editado, na página 34, nos diz, mas note outra revelação gloriosa nessa tipificação de José. E aí ele escreve à esquerda Cristo e escreve embaixo José. Enquanto estava no Egito, lhe foi dada uma noiva gentia e na união com ela teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E escreve à esquerda Manassés e Efraim. José pediu ao seu pai que abençoasse os 2 rapazes. Ele os colocou na frente de Jacó para que Manassés, o primogênito, estivesse à direita, à destra de Jacó, e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou suas mãos colocando a mão direita sobre o menor. José clamou, não assim, meu pai, este é o primogênito à tua direita. Mas Jacó disse, Deus cruzou minhas mãos. Aqui em tipo, vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi dada ao menor, o gentil, por meio da cruz, mãos cruzadas, do Senhor Jesus Cristo. A bênção vem por meio da cruz. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em madeiro, para que a bênção de Abraão fosse sobre os gentios em Cristo Jesus, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 ao 14. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto, Jesus recebeu a noiva gentia. Aí ele escreve à esquerda, Efraim. Em cima de Efraim tinha escrito Dan, e Dan escreve Efraim. Agora, voltando à história de José encontrando-se com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem diante dele, ou ele não podia se fazer conhecer diante deles. Ao fim e ao cabo, trouxeram quem faltava. Ao fim, depois trouxeram quem faltava, Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando nosso José, Jesus, vier ao povo que guardou os mandamentos de Deus, os quais regressaram à Palestina, sua alma arderá. O pequeno Benjamim tipifica os 144 mil. Ele escreve à direita, Benjamim. Os 144 mil israelitas de toda a terra que voltaram à Palestina para sua redenção. Eles estarão ali prontos para recebê-lo. Quem, conhecendo acertadamente a vida eterna, eles dirão, este é o nosso Deus, a quem esperamos. E à direita escreve, José escreve, este é ele. Então verão o que trespassaram. E eles lhe perguntarão, de onde vêm essas feridas tão terríveis? Como aconteceu? E chorarão e se lamentarão cada família por si, todos por si, na angústia da sua tristeza. Aí em cima, na margem em cima, escreve Benjamim.
um traço, 144.000. José, um tracinho, Jesus em seu anjo. Agora continua dizendo, nessa mensagem, que é tomada, este extrato do livro de citações é da mensagem Hebreus, perguntas e respostas, na página 22, parágrafo 176 diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentaram o mundo com suas pregações e reuniram outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, vede, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva, e sua noiva reticências. Quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando ele se deu a conhecer a seus irmãos, não havia ninguém presente, e está exatamente bem, e quando se der ele mesmo a conhecer a esses judeus, não vai ter ninguém ali, somente judeus. Aí estão esses que mataram José, em pé ali, e disse, bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou e disseram, agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus vão ter o grande tempo de batalha, antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo-os outra vez à pátria natal. Ou seja, antes dele se revelar, vejam tudo o que ocorreu ao povo hebreu neste tempo, onde regressaram à sua terra antes dele se revelar, ou seja, que tudo isso esteve ocorrendo antes dele se revelar, antes da vinda, os leva a eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier pela sua noiva, eles ouvirem, eles dirão, esse é quem esperamos. Aí está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Em cima aqui, no livro de citações, neste escreve a visão da carpa. Os judeus veem em Cristo vindo pela noiva. E escreve Moisés e Elias, e suas pregações atormentam. E neste outro livro de citações, o que é o original pequenininho que é grosso, o creme, cor creme, nessa citação, aqui na página 43, e nessa citação ele escreve em cima, o Messias entre os gentios, dois pontos, e os judeus o reconhecerão. Onde é que eles vão reconhecer o Messias ungido, Cristo? Entre os gentios. Ou seja, esse ministério messiânico, eles o verão entre os gentios, em um profeta como Moisés. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Portanto, encontramos que assim como há profetas para um só povo, o qual é Israel, ou o cristianismo, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, há profetas que são para os judeus e para os gentios ao mesmo tempo. Como foi o profeta Elias, como foi o profeta Eliseu também, o profeta Jeremias também o foi. No livro dos selos, na página 341 nos diz, o reverendo William Branham aqui, nessa mensagem do sexto selo, a 341 embaixo, diz, também encontramos que a Bíblia diz que todo Israel, o Israel predestinado será salvo segundo Romanos 11:26. Agora, por que não se pôde saber isso antes? Porque não tinha acontecido antes. Agora se pode ver tudo. O grande Espírito Santo viu de antemão que essas coisas vinham. E agora tudo foi revelado. E vemos aqui que é a verdade, ali está.
Então, estes foram os mártires que foram atribulados no tempo de Eichmann. E eles apenas foram um tipo dos mártires dos 144.000 que veremos entre o sexto e o sétimo selo. E o sétimo selo é uma só coisa. Houve silêncio no céu pelo tempo de meia hora. Aí à esquerda ele escreve silêncio no céu por meia hora. Por meia hora no sétimo selo. Somente Deus pode revelar isso, porque não há nem símbolos em nenhuma parte. Isso será amanhã, orem por mim. Agora estamos entrando no sexto selo. Que o Pai Celestial nos ajude enquanto nos dedicamos ao estudo, ao seu estudo. E olhei quando ele abriu o sexto selo, e eis que foi feito um grande terremoto, e o sol ficou negro como um saco de silício, e a lua ficou toda como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança seu figo quando é balançada por um grande vento. O céu se enrolou como um pergaminho, e todo o monte e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Você notou isso? Note nestes homens poderosos. Eles estão recebendo do vinho da ira das fornicações da prostituta. Estes também beberam do seu vinho. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles. E ele escreve: oitavo dia é igual o dia de vingança. Em cima aí de grande dia de sua ira, escreve: oitavo dia é igual o dia de vingança. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 12 ao 17. Que introdução tão tremenda! Agora os cavaleiros, os cavalos e as bestas que saíram para fazer frente, tudo isso cessou. Depois vemos os mártires debaixo do trono. Estes mártires foram os verdadeiros judeus ortodoxos que morreram em sua fé religiosa. Desculpem. Eles não eram cristãos. Recordem, Deus cegou os olhos deles e ainda permanecerão cegos por um tempo mais, até que seja recolhida a igreja gentia, porque Deus não lida com estes dois povos ao mesmo tempo. É completamente contrário à sua palavra. E ele escreve embaixo: Deus não lida com dois povos ao mesmo tempo. Recordem, ele sempre lida com Israel como nação. Sempre foi assim. Ele lida com gentios como indivíduos, tomando um povo dentre os gentios. Os gentios se compõem, são compostos por todas as demais pessoas do mundo. Então, de vez em quando, entra um judeu, ou um árabe, ou um irlandês, ou um índio, e demais raças, as quais compõem este ramo de flores, a noiva. Em uma citação diz, o rapto do internacional, ou seja, de diferentes lugares. Mas agora, quando se trata de lidar com Israel, nessa última parte da semana 70, ele lida com eles como uma nação. Mas esse tempo já terá cessado só entre os gentios, ou seja, já, vejam, a dispensação da graça terminou. A hora se aproxima rapidamente e pode ser ainda nessa mesma noite quando Deus se torne completamente dos gentios. À direita ele escreve Apocalipse 10. Correto. Porque em Apocalipse 10 o vemos descendo com esse livrinho aberto em sua mão. Ou seja, já tinha saído do trono de intercessão. Correto. Ele assim o disse. E Jerusalém será pisada pelas pessoas até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Em inglês, gentes, foi traduzido gentios. Então,
quando o tempo dos gentios tiver se cumprido, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, seja ainda justificado. Então já não haverá sangue sobre o propiciatório. O sangue será tirado, e o sacrifício será tirado do altar. A única coisa que restará será fumaça, relâmpago e juízo. Isso é o que será derramado durante esse tempo. Escreve à direita as pragas. O Cordeiro já terá cessado sua obra de intercessão sobre o trono. Tipificamos isso perfeitamente. O Redentor semelhante e o Cordeiro imolado que se apresentou, o qual tinha sido ferido e estava sangrando. E ao se apresentar, tomou o livro da sua mão, e então os dias de intercessão cessarão. Agora vem para reclamar o que redimiu. Amém. Isso me faz tremer. E à esquerda ele escreve reclamação. Agora o Dr. William Soto continua dizendo um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, da introdução, que é um profeta como Moisés diz. É simples todo o programa divino. E por isso, algumas vezes, alguns não compreenderam, porque o olham desde o ponto de vista intelectual. Mas é mais simples do que as pessoas imaginam. Um profeta como Moisés é um profeta dispensacional. E esse é o tema para a Escola Bíblica e Estudo Bíblico do próximo domingo. Primeiro Deus, na mensagem Por que Clamas, na página 23, ali nos diz o reverendo William Branham. Agora Moisés colocou isso de um lado e colocou sua fé, paralisou o mundo. Sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa sua fé. E escreve, sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa sua fé. Volto a ler. Sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa sua fé. Continua dizendo agora, você tem que tomar uma ou outra. Você vê que a Bíblia não muda. Deus não muda. Ele é o Deus que não muda. E ele escreve à direita, Deus não muda. E agora encontramos que pessoas desse dia, vejam, eles olham as coisas grandes, as grandes organizações. Eu pertenço à organização tal e tal. Vem. E vão ali embaixo e olham, não há nenhuma diferença das pessoas da rua, não há outras coisas. Eles têm um pequeno algo intelectual que você deseja. Quando você fala sobre cura divina ou pilar de fogo à luz de Deus, eles dizem, isso é mental. No outro dia, um homem, um ministro batista, pegou essa foto do anjo do Senhor e riu dele. Vem. Isso é blasfêmia. Vem? Não há perdão para isso. Agora, de um retrato. Veja, ele escreve embaixo, blasfêmia, rir do retrato. Ou seja, rir de um retrato é blasfêmia e não há perdão para isso. Quanto mais quando fazem coisas com fotos e colocam coisas para zombar e rirem, nisso não há perdão de Deus. Isso é blasfêmia. E não há perdão de Deus para tais pessoas. Isso é o que Jesus disse, é blasfêmia quando você o vê fazendo as mesmas obras que Cristo fez, e ele disse, quando eles viram essas obras em Cristo, ele era o sacrifício. E eles o chamaram Belzebu, um demônio, porque ele estava fazendo isso. Porque ele estava fazendo isso, e agora eles dizem, ele disse, eu os perdoo por isso, porém quando vier o Espírito Santo para fazer a mesma coisa, você fala uma palavra contra ele, nunca lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Vem? Só é necessário dizer uma palavra contra ele. À esquerda ele escreve para cima, a blasfêmia é igual falar contra. Ou seja, todo aquele que fala contra da manifestação de Deus é uma blasfêmia e
Ele diz aí, nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Só necessita dizer uma palavra contra ele, vem? E então, porque se essa vida, se você foi ordenado para a vida eterna, então essa vida arrebenta, estoura para fora quando você o viu. Você o reconhecerá. Igual que aquela pequena mulher no poço e diferentes mais. Mas se não está ali, não pode vir a vida porque não há nada ali para vir a vida. Vê? Se não tem esse germe de vida aí, jamais vai poder ver e jamais vai germinar essa luz nessa pessoa. Porque não há nada ali para germinar. Ele escreve à direita para cima. O predestinado verá a luz. Vem o predestinado ver a luz. Quem não é predestinado não vai ver a luz. Como minha mãe, já velha, costumava dizer, você não pode obter sangue de um nabo, porque não há sangue nele. Agora é a mesma coisa. Isso paralisa a pouca fé que você adquiriu. Ló pôde ver o encanto, mas ele não teve suficiente fé para ver o fogo que destruiria tal encanto. Não me estranharia se temos hoje, não estranharia se nós, as mulheres que desejam ser populares, que desejam atuar como o resto das mulheres da igreja, se elas veem que desejam atuar como o resto, elas podem ver a possibilidade de ser uma mulher mais bonita por meio da pintura. Elas podem ver uma mulher mais bonita por meio de uma aparência mais jovem, cortando o cabelo e atuando como alguma das estrelas de cinema. Mas não estranharia que isso não tenha paralisado sua fé para saber que a Bíblia diz que uma mulher que faz isso é uma mulher desonrável. E uma mulher que se coloca uma peça de vestir pertencente ao homem é uma abominação diante de Deus. Calças e demais, e calças curtas, como os que estão usando, se faz tão comum que as pessoas o fazem por rotina. Estranharia se elas não paralisassem a muito pouca fé que você tinha ainda para ir à igreja. Vê você? Essa é a coisa que faz. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Por meio desse profeta como Moisés, como foi Moisés e como foi Jesus, é que no meio do cristianismo haverá uma revelação grande da parte de Deus para dar a fé para ser transformados aos crentes em Cristo do tempo final, que serão chamados e juntados. Essa é a pesca milagrosa, a pesca que o irmão Branham desejou. Vejam, neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa se está realizando. E é aí no ensinamento sobre carpa que nos foi dito que a fé de rapto estaria sendo dada a conhecer. Estaria se revelando o mistério do sétimo selo, estaria sendo dado a conhecer a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Dando para dar a fé para serem transformados aos crentes em Cristo do tempo final, que serão chamados, juntados, preparados para serem transformados, recebendo a fé de rapto, ou fé de transformação correspondente a este tempo final. Na era da pedra angular, era paralela à era da pedra, era paralela à era da primeira vinda de Cristo. Assim será neste tempo final. Por isso, Deus enviou o precursor da segunda vinda de Cristo ao reverendo William Branham, assim como tinha enviado João Batista para precursar a primeira vinda de Cristo na era da pedra angular, na era de pedra angular daquele tempo. Portanto, o mensageiro dispensacional Jesus Cristo, naquele tempo, veio ser a pedra de ângulo que os edificadores rejeitaram, a pedra que coroava a igreja do Antigo Testamento sob o pacto que foi dado sob a lei. Vejam aqui, nessa mensagem de Apocalipse capítulo 5, parte 1, aqui nos diz o reverendo William Branham. Vamos buscá-lo aqui no livro para ver a página
que se encontra no livro, porque aqui no folheto é a página 12, ou desde a 11, mas aqui no livro é a página, vamos ver, Apocalipse capítulo 5, parte 1. Isto isso corresponde ao parágrafo, porque aqui começa na página 11, que diz o parágrafo 57, vamos ver se é o mesmo. Página 57. Página 57, sim, a mesma. Ou seja, parágrafo 57 é a página 651 do livro das eras, sem editar. E vejam aqui o que diz no folheto, é a página 11. Diz: agora, nesta última citação para um pequeno fundo para estabelecer onde João está agora, descobrimos que na última mensagem, reticências. Eu estava revisando brevemente ontem algo do contexto do qual eu tinha falado. E João foi levado acima e escreve rapto. E João foi levado para cima, ao céu, e viu essas coisas. E eu tinha notado ali que ele tinha me dado uma revelação que reticências. Você sabe, depois da sua ressurreição, muitos estavam com ele. E alguns disseram: o que acontecerá a este homem que está se apoiando sobre teu seio, João? E aí à esquerda, ele escreve o Benjamim, o menor. E desenha uma pedra angular e as eras e faz uma flecha para a pedra angular. Jesus se virou e disse, isso ele escreveu à esquerda, o Benjamim, o menor, e desenha uma pedra angular e as eras. Jesus se virou e disse, o que a ti se... que te importa se ele fica até que eu venha? Assim que ele nunca reticências. Então, saiu uma doutrina. Aí à esquerda tinha escrito rapto também. Então saiu uma doutrina. Vê quão fácil isso pode começar. Aí saiu uma doutrina que João não iria morrer até que ele visse Jesus vindo, ou até a segunda vinda. Vem como tomam as palavras ou a mensagem e transgridem somente de algo tão simples e podem falar coisas que não é realmente o que o mensageiro quis dizer. E muitas vezes coloca a sua conveniência. Não, é que ele me disse tal coisa, que eu fizesse isso, ou que fizesse isso, ou este que guardasse isso, ou falasse isso, dissesse isso. Ou seja, diferentes coisas. E dentro do contexto não tinha nada a ver com isso que a pessoa está dizendo. Assim aconteceu aqui com o que Jesus disse nessa parte que ele diz que te importa se ele fica até que eu venha? Já com isso disseram que João não iria morrer. E quem disse que não ia morrer? Ele não estava dizendo que não ia morrer. Vem quão fácil isso pode começar? Aí saiu uma doutrina que João não iria morrer até que ele visse Jesus vindo ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que havia uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus nunca o disse dessa maneira. Ele disse, que te importa se ele fica até que eu volte? E ele escreve Apocalipse 4, versículo 1. Agora encontramos que ele foi elevado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele tivesse estado ali e o tinha visto tudo acontecer. Ele escreve à esquerda, rapto. João mesmo não viveu, ele viveu cerca de 90 anos de idade, e então morreu de uma morte natural. O único dos apóstolos depois de vir do seu exílio, da ilha de Pátimos. Agora, há um ponto importante que eu creio que eles desceram minha lousa, mas eu gostaria de enfatizar sobre isso um pouco, de dar com essa
esse alvo importante, ou esse glorioso, é um maravilhoso capítulo. E então, o mesmo próximo capítulo começa com a abertura destes selos. E então temos que pular ali e ir em diferentes lugares na Bíblia para obter estes selos quando eles se abriram e o que os mistérios deles são. Eles são gloriosos, ricos com vitaminas espirituais. Ele escreve à esquerda, vitaminas espirituais. Agora, vemos que uma das grandes e importantes coisas que eu gostaria de chamar sua atenção foram as criaturas viventes da última parte do capítulo 4, que João viu observando essa arca do pacto. Recorde como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha. Eles tinham agora dentro, ali era o rosto da criatura vivente. E descobrimos que essa criatura eram anjos. Também não eram homens. Eles eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento com a arca. Os encontramos no Novo Testamento. E então os encontramos de novo na vida do Senhor. Querubins guardando o propiciatório. O propiciatório ao qual ninguém podia se aproximar a não ser que houvesse uma expiação ali para essa pessoa. A única maneira que o santuário reticências, quando era aspergido pelo sangue, então se tornou um propiciatório. Mas depois que o sangue foi tirado, então se tornou uma cadeira de juízo. Aí ele escreve no folheto Apocalipse 6, versículo 12. E aqui, no livro à direita ele escreve Trono de Deus. Irmão, ninguém podia suportar os juízos de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo. Não justiça. Não podemos nos aproximar de sua justiça e vejam, aí ele escreve em cima, Moisés e Elias. E quem é a justiça? Em sua vinda, vem a ser Moisés e Elias. Porque sua justiça ele terá que guardar sua palavra, e guardando sua palavra, o dia que dele comerdes, esse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça, eu clamo por misericórdia. Deixe que a misericórdia de Deus reticências, e o propiciatório é aspergido. Mas havia um tempo de limpeza do santuário. Quando era tribunal, enquanto o sangue foi tirado do assento. Ele escreve à direita, trono, juízo. Agora, mas havia um tempo de limpeza do santuário enquanto era tribunal, quando o sangue foi tirado do santuário. Agora estamos nos aproximando desse tempo, agora. E desenha uma pedra angular aí, à esquerda. E estamos agora nos aproximando dessa era. E ele escreve a era da pedra angular. Onde é a limpeza do santuário? Na era da pedra angular. Estamos nos aproximando dessa era, uma limpeza do santuário e o juízo vindo sobre a terra. Vê? Enquanto que o sangue estiver ali, Deus não pode destruir a terra. Porque, vejam, está no lugar santíssimo e como o Espírito Santo está no meio da sua igreja. Então Deus não pode destruir este planeta Terra. Deus não pode destruir a terra enquanto que o sangue estiver ali. Ninguém é um pecador diante de Deus. Todo mundo está bem, porque há uma expiação para todos. Mas se você falha em aceitar essa expiação e entra em sua presença, então você é um pecador. Você está mais além da misericórdia. Por isso ele diz que quem receber, Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Então você se julgou a si mesmo.
Vejam à direita, ele escreve: ninguém é o pecador na terra enquanto o sangue estiver no Santíssimo. Então você se julgou a si mesmo, mas agora, enquanto há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier, vem que há um tempo de limpeza do santuário, e ele tinha colocado ali 1974, 1977, o qual é tipo e figura deste tempo final. O sangue sai do propiciatório e então a ira de Deus cai sobre a terra. Oh, vá, Deus, seja misericordioso conosco, que não sejamos encontrados nesse dia sem as misericórdias de Deus. Em que dia? Nessa era que ele tinha nos dito nesse parágrafo que estava por vir, que é a era da pedra angular, que é o lugar e tempo da limpeza do santuário. Viram? Agora, ele à esquerda escreve para cima: a destruição da terra é igual. No sexto selo, Apocalipse 6:12. Agora, aqui no livro, nesse parágrafo 68, à esquerda ele escreve a ira de Deus e à direita escreve limpeza do trono. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora Jesus Cristo foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional. Por isso sua mensagem cobre toda a dispensação da graça, como a mensagem de Moisés cobre toda a dispensação da lei. A mensagem do mensageiro que virá no último dia, do qual o reverendo William Branham foi o precursor desse mensageiro que virá neste tempo final, que será um profeta como Moisés, sua mensagem cobrirá toda a dispensação do reino. Tão simples assim. Vem? Ele estava aí assinalando, isso foi em 2017, desse mensageiro que já estava no meio da igreja, já tinha crescido, e já ia chegar o momento em que ia começar esse ministério messiânico, o qual, com sua mensagem, cobriria toda a dispensação do reino. Na mensagem Almas Encarceradas, na página 47, nos diz, 46 embaixo, a 47 diz: agora vocês notem bem e escutem. Você diz, irmão Branham, e tudo isso? Vejam, as pessoas podem continuar normalmente pregando o evangelho como sempre, ou seja, o que eles chamam o evangelho, e isso poderia já estar finalizado. E escreve à direita, o evangelho da graça. Veem que muitos estão pregando, muitos pregadores pregando o evangelho, o que eles dizem, o que eles chamam evangelho, que é o evangelho da graça, mas isso já poderia já estar finalizando. Isso poderia já estar finalizado. Assim fizeram nos dias de Noé e também nos dias de Ló, como também nos dias de Jesus Cristo, correto. Ainda os judeus, depois que Jesus tinha lhes falado da ira, e lhe disse: estão no fim, já não há esperança, já não há mais, e estáis acabados. E à esquerda desenha uma estrela de Davi, e embaixo aí escreve Apocalipse 10, do 1 ao 6. E escreve: Jesus lhes falou do juízo, e então estava pronto para a terceira etapa. Porque primeiro vem a advertência. Depois não podem dizer, a mim não me disseram, ou não me advertiram. Continua dizendo, disseram, aquele fanático, de qual escola veio? De onde veio? E recordem, então ele estava pronto para a sua terceira etapa, correto. Ele disse, quantas vezes eu quis juntá-los? Ló fez sua última chamada, ou seja, o fez o anjo ou o mensageiro. Quem era o mensageiro genuíno desse dia? À direita, desenha uma estrela de Davi, uma pedra angular. Deus representado nesse dia, Deus representado em carne humana, e escreve Elohim. Ele fez o último sinal e cumpriu o último dever, e então tudo foi finalizado.
Noé pregou sua última mensagem e as portas se fecharam atrás dele. Aí em cima ele escreve quarta geração e desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular escreve 4, porque o 4 representa liberação. E aí no princípio também desse parágrafo ele escreve quarta geração, escreve, seja 4, também escreve 4 e uma pedra angular. Noé pregou sua última mensagem e as portas se fecharam atrás dele. Isso foi tudo. Eles riram e zombaram. Vem sempre há pessoas que zombam, que riem. Vejam no tempo de Noé. Isso aconteceu. Tempo de Moisés também. No tempo de Jesus também. Ou você pensava que neste tempo não ia acontecer? Claro que sim. Porque isso já tinha ocorrido em outros tempos. E neste tempo, pois, tem que ter pessoas para que se cumpra as Escrituras também. E fique registrado que também neste tempo houve pessoas que zombaram e rejeitaram também a misericórdia de Deus pela última vez. Eles riram e zombaram. Pense, as pessoas podem continuar pregando, o Concílio Mundial de Igreja pode se unir com a Igreja Católica Romana, assim como prometeram fazê-lo, e todas as organizações podem se unir. A marca da besta já está. Eles tomaram isso, vê você? E escreve à esquerda, para cima também escreve Noé. A porta foi fechada. E continua dizendo nosso irmão William aqui, e isso será uma mensagem dispensacional. O que trará esse mensageiro como Moisés, esse mensageiro, esse profeta como Moisés. Um profeta como Moisés. Nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema que temos para hoje, um profeta como Moisés, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.